Antes de começar, siga, curta e compartilhe este vídeo, porque se você deixar tudo isso para depois, o algoritmo pode achar que você está apenas passeando pela internet sem compromisso, e ele não perdoa. Imagine um lugar onde montanhas parecem tocar o céu, florestas escondem criaturas raríssimas, e um animal pode passar boa parte do dia comendo bambu como se tivesse descoberto o melhor rodízio do planeta. Estamos falando da China, uma terra de paisagens gigantescas, histórias antigas e uma vida selvagem que parece ter sido criada por alguém que estava com a imaginação em nível máximo. E hoje vamos conhecer alguns dos animais mais impressionantes dessa jornada. E já fica o aviso, quanto mais avançamos, mais estranhos ficam os personagens. Então continue, porque o próximo animal pode parecer fofo, mas a natureza sempre tem uma cláusula escondida. Panda gigante. Nossa viagem começa pelas montanhas de Sichuan, Shanxi e Gansu, entre florestas densas de bambu. E é justamente aqui que aparece o panda gigante. Olha para esse sujeito, preto e branco, tranquilo, aparentemente inocente. E com uma profissão em tempo integral, comer bambu. O panda vive cercado por florestas que fornecem alimento e abrigo, e sua existência está profundamente ligada a esse ambiente. Mas existe uma pegadinha. A aparência do panda diz: sou um ursinho tranquilo. A vida dele diz: boa sorte para conseguir comida suficiente. Sua alimentação é extremamente limitada, baseada quase exclusivamente no bambu. Ou seja, enquanto nós abrimos a geladeira e pensamos: o que eu quero comer? O panda aparentemente olha para uma floresta inteira e responde: bambu. De novo. E de novo. E de novo. E é exatamente essa dependência que torna sua sobrevivência tão delicada. Mas espere, porque nas mesmas montanhas, existe um animal que parece ter sido desenhado por alguém que misturou macaco, tinta dourada e uma dose generosa de criatividade. Macaco dourado de nariz arrebitado. Entre as folhas surge o macaco dourado de nariz arrebitado. A pelagem dourada chama a atenção imediatamente, mas espere até olhar para o rosto. Aquele rosto azulado parece dizer: você está me observando? E nós respondemos: sim. E ele: eu também estou observando você. Pronto. Agora temos uma competição de encaradas no meio da floresta. Esse primata é raro e está associado às regiões montanhosas da China, incluindo as montanhas Qinling e o Parque Nacional de Shennongjia. Mas a aparência não é sua única curiosidade. Ele vive em grandes grupos com estruturas sociais complexas. Existem machos dominantes, fêmeas, jovens e uma organização social bastante elaborada. E aqui vem uma parte especialmente interessante. As mães podem compartilhar os cuidados com os filhotes, ou seja, existe uma verdadeira comunidade. Se humanos funcionassem assim, talvez a famosa frase "quem vai cuidar da criança?" finalmente tivesse uma resposta coletiva. Mas a viagem continua. E agora vamos subir. Muito. Leopardo das Neves. Chegamos ao Tibete, região conhecida como Teto do Mundo, com áreas situadas a mais de 4.500 metros de altitude. E em meio às montanhas aparece um dos animais mais misteriosos dessa jornada, o leopardo das neves. Ele é conhecido como o fantasma das montanhas. E o apelido não poderia ser melhor. Esse felino se movimenta silenciosamente entre rochas e neve, usando sua pelagem cinza prateada como camuflagem. É aquele tipo de animal que você olha e pensa: está ali. Pisca. Sumiu. Olha novamente. Nunca esteve ali. É praticamente o mestre mundial do esconde-esconde. Seus olhos amarelo-esverdeados completam aquela aparência de predador que parece ter saído diretamente de uma lenda das montanhas. E quanto mais extremo fica o ambiente, mais impressionante fica a adaptação desses animais. Agora conheça um corredor que encara frio, tempestade e longas distâncias como se tivesse uma agenda apertada. Antílope tibetano. Nas planícies geladas do Tibete, encontramos o antílope tibetano. Ele vive em condições extremamente difíceis, enfrentando temperaturas baixíssimas, ventos fortes e escassez de alimento. Mas o mais impressionante é sua migração.
Todos os anos, esses animais percorrem centenas de quilômetros procurando melhores áreas de alimentação. Agora pense comigo, nós ficamos cansados depois de caminhar até o mercado. O antílope olha para centenas de quilômetros e pensa, é só ali. E vai. Só que o caminho não é exatamente uma estrada asfaltada com posto de gasolina. Eles enfrentam predadores, rios congelados e tempestades de neve. É uma verdadeira maratona da sobrevivência. E quando você pensa que já vimos tudo que o Tibete poderia oferecer, surge um animal pequeno, peludo e com um nome que imediatamente lembra um personagem elétrico: Pika. Esse é o Pika, pequeno com orelhas arredondadas e olhos expressivos. E sim, a aparência pode lembrar o famoso Pikachu. A diferença? O Pika não solta raios. Ainda bem, porque imagine um roedor minúsculo correndo entre as pedras e de repente soltando uma descarga elétrica. O documentário terminaria rapidamente. Apesar do tamanho, ele é extremamente ativo e passa boa parte do verão armazenando alimento para enfrentar o inverno rigoroso. Ele coleta folhas e grama seca e organiza seu estoque. Basicamente, enquanto algumas pessoas deixam tudo para a última hora, o Pika olha para o inverno e diz: "Eu já fiz minhas compras." E existe uma curiosidade ainda mais importante. Apesar de pequeno, ele ajuda o ecossistema ao dispersar sementes e contribuir para a fertilização do solo. Ou seja, tamanho pequeno não significa importância pequena. E agora prepare-se, porque saímos do pequeno trabalhador e vamos encontrar um dos maiores predadores dessa história. Tigre siberiano. No extremo nordeste da China, perto da fronteira com a Rússia, estão as florestas do poderoso tigre siberiano. Também conhecido como tigre do Amur, ele é apresentado no material como o maior felino do mundo. Imagine caminhar por uma floresta coberta de neve. Tudo silencioso, você não escuta nada, e então percebe pegadas. O problema é que essas pegadas não pertencem a um cachorro passeando, pertencem a um predador. O tigre se move sozinho pelas florestas, usando sua pelagem espessa e listrada para se adaptar ao ambiente frio. É o tipo de animal que não precisa anunciar sua chegada. A floresta simplesmente fica em silêncio. E isso já é suficiente. O material destaca a raridade dessa população e menciona cerca de 400 indivíduos selvagens, com a maioria vivendo em território russo e apenas uma pequena quantidade de adultos na região chinesa. Agora eu quero saber uma coisa nos comentários. Qual desses animais você teria mais coragem de encontrar pessoalmente? O panda, o macaco dourado, o leopardo das neves ou o tigre? Pense bem antes de responder, porque tigre é fácil de escrever. Difícil é escrever enquanto ele está olhando para você. Urso negro asiático. Nossa jornada segue para o sul da China, passando por paisagens impressionantes de Guilin e Guangxi. E nas florestas, aparece outro personagem poderoso, o urso negro asiático, também chamado de urso-lua. O motivo do apelido está estampado no peito. Uma marca em forma de meia-lua se destaca em sua pelagem. Ele percorre árvores e montanhas em busca de alimento, vivendo em ambientes onde força e adaptação fazem toda a diferença. É praticamente o tipo de vizinho que você prefere admirar de longe, porque se ele aparecer no quintal, a vontade de fazer amizade desaparece em aproximadamente 3 segundos. E depois de conhecer um urso, poderíamos encerrar por aqui. Mas não. A China ainda guarda uma criatura que parece ter saído diretamente de uma era pré-histórica. Tartaruga de casco mole. Nos rios e lagos encontramos a tartaruga de casco mole. E o nome já entrega a principal característica. Seu casco é flexível. Ela possui focinho comprido e consegue se camuflar no fundo lamacento dos rios, enquanto espera suas presas, incluindo peixes e crustáceos. Agora imagine a estratégia. Vou ficar aqui quietinha. Passa um peixe. Calma. Passa outro. Calma. Aparece o jantar. Agora. É uma estratégia baseada em paciência, e talvez seja por isso que ela pareça tão tranquila. Ela não precisa correr atrás do almoço. O almoço é que precisa ter muito cuidado para não passar perto demais.
Sua aparência também é descrita no material como pré-histórica, uma verdadeira testemunha das transformações do planeta ao longo de milhões de anos. E quando você acha que a viagem terminou, ainda temos uma última surpresa: a China entre natureza e gigantes humanos. Depois dos animais, a paisagem muda completamente. Entramos no território do Grande Canal, uma gigantesca obra de engenharia que conecta importantes regiões da China. É uma mudança curiosa. Até agora vimos animais adaptados à natureza extrema. Agora vemos seres humanos fazendo algo parecido, só que com pedra, água, engenharia e uma quantidade aparentemente absurda de trabalho. O material descreve o Grande Canal como uma das maiores obras de engenharia já realizadas e destaca sua importância histórica para o transporte e a integração de diferentes regiões. E então chegamos a Hong Kong. Arranha-céus, multidões, comércio, bondes de 2 andares e uma paisagem urbana gigantesca. Mas existe uma surpresa. Apesar da imagem de metrópole de concreto, cerca de 3/4 do território são compostos por parques e reservas naturais. Ou seja, até aqui, a China continua brincando de quebrar nossas expectativas. Você olha e pensa: cidade. A natureza responde: tem certeza? E essa viagem nos mostrou algo curioso. A China não é apenas montanha, cidade, história ou tecnologia. Existe uma diversidade de animais capazes de sobreviver em ambientes extremos, desde o panda que depende das florestas de bambu, até o leopardo das neves que desaparece entre as montanhas. Temos o macaco dourado vivendo em comunidades, o antílope atravessando enormes distâncias, o pequeno pica trabalhando como se tivesse uma despensa para abastecer, o tigre siberiano dominando as florestas geladas, o urso-lua vagando pelas montanhas e a tartaruga de casco mole esperando silenciosamente no fundo dos rios. E talvez essa seja a maior surpresa de todas. Quanto mais conhecemos esses animais, mais percebemos que a natureza não precisa exagerar. Ela já é suficientemente absurda por conta própria. Se você chegou até aqui, primeiro, obrigado. Segundo, curta este vídeo, dê aquele like porque seu dedo já fez coisas muito menos importantes hoje. Siga para acompanhar os próximos vídeos e compartilhe com o máximo de pessoas possível. E deixe nos comentários sua opinião. Qual animal mais chamou sua atenção? Você já viu algum deles de perto? Eu leio e respondo todos os comentários. E interaja, porque se ninguém curtir, comentar ou compartilhar, a plataforma pode simplesmente decidir que nosso conteúdo está brincando de esconde-esconde nas redes sociais. Também confira os links exclusivos na bio ou na descrição do vídeo, disponíveis para quem segue e chegou até o final desta aventura. Obrigado por assistir, curtir, comentar e compartilhar. E agora não saia correndo. Eu separei vídeos exclusivos para você continuar existindo na internet com dignidade. É só clicar no vídeo que está aparecendo na tela. Vai lá, mas cuidado. Depois você pode descobrir que assistiu a mais um vídeo e outro, e quando perceber, já conhece mais animais do que conhecia ontem. Boa viagem!